Olá, eu sou Zara Ali, aqui do Rio de Janeiro, e hoje estou aqui com um convite da minha queridíssima amiga e aluna Giza Chambre, lá de São Paulo. Uma querida, eu agradeço muito esse convite e claro, né, gente, contar a minha história daria um livro, então eu vou tentar resumir para vocês nesse projeto super bonito, que é aproximar os corações, a gente contar um pouquinho daquilo que a gente viveu, porque quem vê a gente hoje nem imagina tudo que a gente passou para chegar, né, até aqui. Então, eu conheci a Dança do Ventre no ano de 2000, foi um ano antes, inclusive, da novela do Clone, e eu morava lá em São João de Meriti, que é uma cidade mais no interior aqui do Rio, na Baixada. E o que acontece? Eu fui criada com uma amiga de infância, né, era minha melhor amiga, é Samia Wahak, e era vizinha de frente da minha casa. A gente estudava no mesmo colégio de freira e ela é de família árabe, de família libanesa. Então sempre que eu ia na casa dela, as primas, né, as brimas, né, estavam sempre fazendo as mãozinhas e eu ouvia aquelas músicas oníricas, músicas árabes e ficava, né, mexia muito comigo. Como ela era muito amiga, eu acabei tendo essa curiosidade por conta da cultura dela, porque eu era muito próxima e eu admirava muito. Um dia eu tava indo pra escola, eu tinha 17 aninhos de idade, foi nesse ano de 2000, e aí eu vi uma plaquinha assim, Dança do Ventre na Pódium, que era academia, né, de ginástica. Aí eu na hora chamei uma outra amiga minha, a Dani, e falei, nossa, a Dani abriu Dança do Ventre e, pasme, a gente tinha que esconder que fazia Dança do Ventre, porque o colégio era de freira. Não podiam saber, era haram, era pecado falar, né? E minha mãe não tinha condições de pagar as aulas. Como a minha mãe era professora do colégio, era muito conhecida, ela pediu na academia, tinha uma amizade, acabou que conseguiu uma bolsa pra mim. Então, gente, sem essa bolsa, eu não estaria aqui hoje. Eu fiz todo o meu iniciante, 4, 5 anos, foi totalmente com bolsa. E foi com a queridíssima, minha primeira inspiração, Beth Dias. Uma super professora, até hoje está aí, agora ela está na região dos Lagos, mas eu tenho um carinho enorme, porque sem essa mulher, eu também não estaria aqui hoje. Né? A Beth, ela me ensinou os primeiros passos, ela ensinou a ética na dança, foi minha primeira apresentação, e ela não deixou eu desistir, né? Um dia eu estava no palco, fazendo um solinho, e meu cinturão simplesmente caiu no palco. Eu fiquei chorando uma semana, muito novinha na época, pra mim queria morrer, né? E hoje eu ia brincar, né? Mas no tempo, né, a gente fiquei arrasada. Eu falei, nossa, como assim caiu uma chale, né, meu cinturão? E aí ela não deixou desistir. Eu cheguei na academia no outro dia e ela, não, você não vai desistir. Quem sabe ela já imaginava, né, que tinha alguma coisinha ali, alguma sementinha. E assim foi, eu fiz 4, 5 anos amadores de Dança do Ventre, nem imaginava o que me esperava, não tinha a menor pretensão de ser profissional, nem sonhava com isso. Só que nas bancas de jornal, eu comprei aqueles encartes, algumas bailarinas da minha idade devem ter, até hoje, da Kana El Khalili. Vinha o encarte e vinha CDs com músicas. Minha professora até colocava muito pra gente dançar. E ali eu comecei a ver as fotos do Jorge Sabões, da Lulu, eu falava, gente, era um sonho das 1001 noites distante. Eu comecei a admirar essa casa de chá egípcia, né, em São Paulo, super conhecida, e na época tava super bombando, e eu olhava aquilo e, nossa, quem diria que um dia eu faria parte, né, dessa casa. Mas, enfim, vamos continuar aí a cronologia da Zara Ali. Depois disso, 2004 mais ou menos, a minha mãe teve um AVC, né, um princípio de derrame cerebral, e minha vida virou de cabeça para baixo. Eu fiz 21 anos dentro do hospital, cuidando dela, vindo da faculdade, eu fiz serviço social na FRJ, então eu saía de um lado para o outro, e eu acabei conhecendo o flamenco. Então, com a Tereza Máximo, maravilhosa, e agora a Tereza Canário, e foi muito importante pra mim o flamenco, porque é uma dança forte, então fazer o taconeio, o sapateado, tocar a castanhola, aquilo ajudou muito a canalizar a depressão que eu tava sentindo na época, né? E felizmente eu superei, mas não adiantou, o flamenco ele não falou 100% ao meu coração. Então quando foi em 2007, né, já 7 anos depois aí de ter conhecido a Dança do Ventre, eu conheci uma escola em Botafogo chamada Asmahan. Fechou, hoje em dia ela não acontece mais aqui no Rio de Janeiro, mas é outra inspiração que surgiu na minha vida, que foi a Jade Sharif.
muitas conhecem porque ela foi um dos primeiros nomes do tribal aqui no Rio de Janeiro. E a Jade, nossa, ela estendeu a mão pra gente, eu dei aula de castanhola pra ela, eu comecei a dar aula de flamenco árabe lá na Marran, comecei a fazer aula, e a minha primeira aula foi com a tia Noari, professora. Eu entrei no intermediário, gente, sem nem ter condição de entrar, e eu me joguei. Cada vez que eu me jogava, eu ia treinando mais, né? E aí depois eu fui pra turma da Natália Trigo, outra inspiração minha, hoje aí, né, mundialmente conhecida. Foi ela que me ajudou a passar num sindicato de dança, né, aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato de Dança do Ventre. Então eu fiz o preparatório com ela e quando foi em 2008, consegui tirar o meu registro profissional aqui do Rio de Janeiro. Foi uma super desafio, né? Só que em 2007 teve uma grande virada também, que eu conheci, né, o meu maridão, Fabrício Dabi, que muitos conhecem. E ele morava em Uberlândia, gente, mineiro. Eu conheci ele no Orkut, pra vocês terem uma ideia. Porque nessa época eu comecei a estudar o Dabic, que hoje é minha verdadeira paixão, né? Dos folclores aí que eu conheço, eu amo, né? Então bate aqui forte o Dabic. E eu conheci ele, a gente, enfim, essa aí é uma outra história que um dia eu conto. Mas quando foi em 2008, ele já estava aqui no Rio de Janeiro, morando comigo, lá em São João mesmo. Eu ainda dava aula na academia de ginástica, na própria Pódio, na Ritmo, né? Muita mulherada veio, foi uma experiência única, porque eu lidei com mulheres que sofriam violência doméstica, sabe? Mulheres muito sofridas. Então, dali eu vi que eu tinha uma missão muito forte com a dança. Mas o que foi o primeiro estalo para dar aula de dança do ventre? Amigas da pós-graduação, né? Eu fiz gestão de recursos humanos na Cândido Mendes. E lá o pessoal ficou sabendo, aí as amigas, Zara me dá aula, Zara não, da Aline, né, que é meu nome real. A Aline me dá aula e tal. Eu fui parar na sala de música do meu tio, lá no Catete. E sem espelho, sem nada, passei lá um básico egípcio, uma batida lateral, todo mundo, nossa, você tem que dar aula, que você tem dom pra isso. E aí, comecei, fui pra academia e assim foi. E em 2009, eu comecei a me preparar pra Cancalili, porque eu descobri que aquelas pessoas daquele encarte que eu comprei há 7 anos atrás faziam banca da pré-seleção da Cancalili, então aquilo mexeu muito comigo, porque eu já tinha uma ligação, não entendia por quê, né? Mas quando eu passei, né, quando eu mandei o vídeo, foi quando houve aquela separação da Lulu com o Jorge Sabonde. Então eu acabei mandando os vídeos para a seleção da Lulu, né, pro selo dela e pro da Cancalili. Felizmente eu passei nos dois, mas eu não posso deixar de citar minha grande inspiração, que foi a Najla Al-Hafiza. Hoje ela é veterinária, gente, dos meus gatinhos, pra vocês terem uma ideia. Mas ela já era bailarina da casa, da Cancalili, em São Paulo. E ela, nossa, eu não sei nem o que dizer. Essa menina me pegou, me chacoalhou, me fez acreditar que eu era capaz de conseguir ir além daquilo, porque o folclore tava dominando muito, sabe, assim, a minha cabeça, e a dança do ventre precisando, né, daquele estalo. E ela me ajudou muito a descobrir a leitura musical, entender o que é o lento. Então, Najla, muito obrigada. Eu devo muito a essa moça. Inclusive, a gente dançava, né, ela me chamou para dançar nos restaurantes. E nessa época, 2008, 2009, até ali 2012 mais ou menos, eu dancei muito em restaurante aqui no Rio, né, em São Paulo também, depois de um tempo. Eu produzi junto com meu marido no Alcaian, no centro da cidade, durante 4 anos, equipe, chamava bailarina, público, dancei no Arabe, dancei no Amir, vários restaurantes aqui do Rio. E a Najla foi uma, né, que me incentivou muito a isso. Então eu comecei a ter esse contato com famílias árabes, libanesas e tal. O que veio de bom também com a formação de dança do meu marido? É que ele já era do grupo do Nasser Mohamed, outra inspiração e super mestre para nós. Então, eu acabei entrando pro grupo e a gente fez várias aí apresentações, né, com o grupo do Nasser, com os bailarinos, os músicos ao vivo, Sami Bordocan, Cláudio Haruz no Anum. Nossa, como esquecer, né? É uma história extensa. E a gente fez a Semana Árabe da Pousada do Rio Quente, em Goiás. Foi um sonho. Durante 3, 4 anos, a gente produzia essa semana lá, fazia restaurante durante o dia, a lona cultural à noite, com shows temáticos. Foi uma super experiência. Ter dançado com a banda ao vivo do Sami Bordocan, eu posso dizer que eu tive um verdadeiro tárabe,
né? Esse êxtase eu senti porque bastou um anum, um alaúde, o derbaque para realmente sentir essa essência da dança, da música árabe. Dancei também alguns anos em alguns shows com Tony Mosaic, com Mohamed Azra, até trouxe ele, né? Empresariei ele uma época aqui no Rio. Ele deu workshops, enfim, né? Essa experiência com banda foi, assim, incrível. Eu sempre falo para minhas alunas que eu virei bailarina de verdade com a banda ao vivo, porque realmente a gente sente, né? A essência, o canto árabe, então vai resgatando dentro da gente coisas que a gente nem imagina. É a saudade daquilo que a gente não viveu, né? Então vamos lá, tô seguindo a cronologia direitinho. Então, em 2010, eu passei na Khankhalili, rapidamente comecei a dançar lá. Eu ia todo mês, 2011 pra frente aí, até 2017. Foram 6, 7 anos dançando na casa de chá. E ali eu pulei um trampolim muito grande, porque o Jorge Sabonge já foi essa grande inspiração como diretor artístico pra mim. Então, ele me ajudou muito a perceber o meu ponto forte, aquilo que eu tinha que melhorar, aquilo que eu tinha que, né? Enfim, lapidou muito o meu lado bailarina. Eu devo muito a essa casa, pra mim foi a segunda casa. Ainda mas muita coisa mudou, né? Eu não tenho conseguido ir lá dançar. Mas durante esses anos eu tive uma experiência incrível naquelas salinhas mágicas, públicos diferentes. Eu devo muito, né? Muito mesmo. A Lulu eu devo muito como professora também, porque eu me formei com ela aqui no Rio de Janeiro. Foram 2 anos e meio mais ou menos de curso no Espaço Mosaico. Então, a didática dela me encantou muito, me ajudou muito também para minha didática. Não tem como, gente, a gente contar a nossa história e não falar dos mestres, né? E em 2012, eu virei Noites do Harém da Khankhalili. Foi uma luta na época, depois de ser muito assistida, de mudar muita coisa na minha personalidade como bailarina. E aí eu virei Noites do Harém e fui crescendo dentro da casa. E eu senti que a Khankhalili me projetou muito para o país inteiro, porque dali eu comecei a dar workshop em vários lugares. O Rio de Janeiro, então, eu rodei, dando workshop do lado do meu marido de ritmos, né? Nosso forte sempre foi esse, de ritmos, o dabique, folclore, a rotina clássica, que depois de um tempo eu passei, assim, a ter um contato bem, né, forte com ele. E foi indo. Só que aí, em 2013... foi um ano bastante, eu não vou dizer que foi ruim, porque teve coisas muito maravilhosas e coisas assim assombrosas. Eu descobri que eu tinha fibromialgia. Eu fiquei 4 meses sem saber o que eu tinha, era uma dor na cervical que doía e nada passava. Nenhum tipo de anti-inflamatório, nada. Então eu fiquei 4 meses com uma dor interrupta. E então vocês podem imaginar o que isso gerou dentro do universo da dança. Porque simplesmente eu ia dançar com dor. Eu treinei o meu grupo, minha companhia de dança, que comecei em 2013, né, a Uni, com gelo aqui, né, na minha cervical, ensaiando as meninas dabique. Isso foi uma grande vitória desse ano, inclusive, porque a gente ganhou, né, com o dabique, 2º lugar do mercado persa, e é o maior evento de danças árabes, né, do mundo. Então a gente chegou em 2º lugar, o dabique, nossa, foi uma grande vitória pra nós. E foi nesse ano que eu tinha essa dor incrível. E essa dor gerou crise de pânico, ansiedade, muita depressão. Eu comecei a tomar antidepressivo, foi muito difícil. A reumatologista, quando falou, depois de muito tempo, eu tive que ajustar muita coisa. Uma vez eu fui dançar num show e eu tive vertigem, eu não senti o braço dançando. E eu continuei, ninguém percebeu, né? E, enfim, mas eu tô aqui, gente, sabe? Eu tô vencendo a dor. Eu costumo dizer que não é a dor que me tem, sou eu que tenho a dor. Então eu que controlo ela, não é ela que me controla. E, claro, agora você tá aí, grandes mestres que passaram pela minha trajetória, aqui por último, de 2011 pra cá, começando com Ju Marconato. Nossa, nossa madrinha, belly dance. Como não citar a Juzinha, que surgiu como um anjo na nossa vida, minha e do Fabrício. Eu comecei a trazê-la aqui pro Rio para dar workshops, e aí movimentou muito, fico até arrepiada, movimentou muito o Rio de Janeiro. As alunas de dança de várias escolas começaram a se juntar, vir fazer workshop, e eu acabei inspirando também outros profissionais a trazerem, né, bailarinas também de fora. Então isso foi fazendo com que o Rio de Janeiro crescesse em potencial de dança árabe, oriental árabe. E aí vou citar outros nomes que, nossa, eu trouxe também para dar workshop e viraram meus professores do coração, mestres queridos. Mahailo Hello, nossa. Nur, eu devo meu quadril todo a Nur.
Tarek, nosso príncipe Tarek, a Munira, né? Tive também o prazer de dançar no grupo lá da Cancalili, no Mercado Persa, com a coreografia da Munira Maharibi. Eu tenho medo de esquecer de alguém, né? Porque foram tantos profissionais maravilhosos que eu trouxe. A Amanda Rosa, Ariela, uma irmã de coração, Tarek, Nur, Munira, Mahaila, enfim, se eu estiver esquecendo alguém, me perdoa. Mas esses mestres que vieram, que eu trouxe, me ajudaram muito, né, a ter essa crescida, né, na minha dança como professora. E no próprio ano de 2013, eu abri o meu próprio estúdio, ao lado do meu marido, que é o Estúdio Ayuni. E foi maravilhoso tudo que eu vivi ali dentro, né? Aqui em Copacabana, do lado de casa, que eu me mudei, né, quando eu casei, em 2012. Só que em 2016 a gente precisou fechar o estúdio, infelizmente, por conta de N coisas, e a crise econômica tinha começado nessa época, né? E dali eu migrei, peguei minhas alunas, fui tudo para Ipanema, numa escola chamada Estação da Dança, que eu também sou muito grata, estou até hoje, né, dando aula lá. E tô aí, gente, tô nativa, dando aula, não parei um segundo, eu fechei as 4 paredes, o espaço físico, mas meu estúdio continua. Então o Ayuni, ele é a minha companhia de dança profissional, é o meu estúdio. A Ayuni é o nome da nossa equipe, porque a gente faz cortejos de família árabe, né, de casamento, aniversário, aqui no Rio. Temos equipe de bailarinos e músicos. A Ayuni é minha marca, pessoal, e ela vai continuar sendo, que significa meus olhos em árabe, né? E como marca tem também, né, a Ayuni, o nosso festival, que a gente faz desde 2011. E aí também a gente trouxe grandes nomes, esses que eu citei, por exemplo, mais alguns. Por exemplo, recente a gente trouxe o Jonathan Lana, maravilhoso. Veio o Tarek, nossa, quantas bailarinas aí a gente trouxe também, né? Então, o Festival Ayuni é maravilhoso, né? Ele reúne aqui do Rio, escolas, né, do interior, de bailarinas de até de outros tipos de dança, e tem contribuído muito para a dança árabe aqui no Rio de Janeiro. Então, o Festival Ayuni, eu espero que ele se mantenha e vá em frente, né, gente? Porque Ayuni para sempre, forever. Continuo com minhas dores, continuo com meus dissabores, mas é isso, né? A dor e a delícia de ser quem se é. Então, obrigada pelo convite, Giza. Eu tive que contar correndo aqui, né, nesse tempo, minha história, mas eu espero que possa servir de inspiração para todas vocês. Nunca desistam, né? Se eu fosse desistir, imagina o que eu estaria perdendo, não é isso? Então, ó, um super beijo e eu espero ouvir a história de vocês também. Eu vou indicar aí algumas bailarinas também que eu quero ouvir a história, tá bom? Um beijo e até breve!